Olá a todos. No vídeo de hoje, nós vamos abordar o assunto referente a service. Os services são aqueles serviços de rotinas básicos para manutenção preventiva. Então, o vídeo de hoje é importante, é interessante, principalmente para aqueles que estão iniciando a carreira de atendimento a trânsito, iniciando como mecânico de aeronaves. E dentro desse contexto, é importante, estar a par desses services, principalmente porque esse service, nem todos o pacote do service vai ser utilizado em trânsito no dia a dia, mas por questões de necessidade, de casualidade, pode surgir estas situações que o mecânico tenha que utilizar o service. Dentro desse contexto, nós vamos frisar aqui aquilo que de maior, as rotinas, os serviços de maior probabilidade de ser exigido, solicitado durante o trânsito. Nós temos aqui, dentro dessa análise do dia a dia, o serviço que o mecânico mais tem contato ou utiliza são os serviços referentes a abastecimento e drenagem. Nem tanto lubrificação, porque a lubrificação acho que está mais voltado à revisão, até pernoite, tá? Pode utilizar mais os serviços de lubrificação. Mas no dia a dia, lá no atendimento ao trânsito, inúmeras vezes ele pode se deparar com o tipo de serviço voltado a abastecimento de algum sistema, ou da própria aeronave, que isso aí é constante, abastecimento de combustível da aeronave. E também pode se deparar com situações de ter que drenar um sistema, ok? Ou até mesmo resolver problemas de abastecimento. Onde é que nós vamos buscar esse tipo de informação? Nós temos dentro da ata 100, o capítulo 12, a ata 100, que mostra uma relação ele é subdividido em seções, ok? Dentro dessas seções nós já havíamos comentado em outros vídeos, como se determina, como se processa essas subdivisões. Então temos aqui dentro da família da dezena, o que nós vamos focar aqui, o abastecimento. Tá, então aqui na dezena começa com 10 e todos esses números ainda dentro dessa dezena está voltado a abastecimento, sendo que de cada sistema diferente, tá? Cada área da aeronave, ok? Mas o assunto, o tópico ainda é abastecimento, ok? E é o que nós vamos focar no vídeo de hoje. Bom, está no contexto do capítulo 12, ele nos traz uma série de informações básicas, fora até do capítulo de abastecimento. No início do capítulo, ele vem trazendo, isso aí eu já até comentei em outros vídeos também, sobre preparação de aeronave, ele vem trazendo um esquemático para que você tenha a noção de como deve estar distribuindo os equipamentos de apoio e de comissaria, abastecimento. Ele nos traz aqui um layout de como deve estar posicionado cada equipamento, tá? Que vai atuar durante o atendimento ao trânsito. Tá? Aqui nós temos rampas para botar a carga nos porões. Tá? Então, tudo isso
é de extrema importância ter noção e obedecer esse layout, porque ele é feito de forma a facilitar a tramitação de todos os equipamentos sem que haja, né, risco de colisão ou de circulação entre os equipamentos. E facilitar, principalmente, a remoção dos equipamentos de uma maneira rápida, né, em relação à aeronave. Muito bem. Temos também, o capítulo 12 vai nos informar também todos os pontos da aeronave em que você tem encontra lá os painéis de serviço. Então, a localização dos painéis de serviço vão estar dispostos aqui nesta figura. Tá? Então, tem aqui, ó, ponto onde você vai fazer o abastecimento de água potável, né? Aonde você vai ligar, conectar a fonte externa para fornecer energia elétrica, ar-condicionado, né? Pressão pneumática de uma fonte externa, ok? Pontos até mesmo para fazer abastecimento por gravidade na aeronave e o painel, ou os painéis, em que você vai conectar e controlar a entrada de combustível para o abastecimento da aeronave. Ok? O capítulo 2 também vai nos informar os pontos, né, em que há serviço de rotina, tá? Rotina de óleo, né, abastecimento de óleo, lubrificação e outras rotinas vão estar indicadas também neste mapa, os pontos em que há esse tipo de serviço. Ok? Então ele vem dizendo até aqui, ó, óleo é abastecimento de óleo nessas unidades. Observe aqui, ó, motor, o IDG que é um gerador movimentado pelo próprio motor, um gerador elétrico, né? O starter, que é um motor de arranque que vai dar partida nos motores, também leva, né, faz o service de óleo, ou seja, é abastecido com óleo. Tá? Então todos eles, ó, por exemplo, trem de pouso, nós vamos ter serviço, né, de ar, que aí também envolve, quando se fala ar também, subentende-se nitrogênio, tá, e outros, ou ar seco, tá? E também óleo. Quando se fala óleo, também temos que prestar atenção no tipo de óleo que vai ser utilizado para cada serviço, cada unidade dessa, que nós vamos ver mais à frente. Tá? Nesse mapa aqui, então você já tem uma noção do que você vai encontrar em termos de service, né? de rotina de óleo, de lubrificação. Acumuladores de freio, também leva, né, faz o service. Deixa eu ver aqui também o acumulador não só do freio, mas do sistema hidráulico em si. Não está aparecendo aqui. Ok. Mas vamos ver mais à frente. Tem outros serviços que não estão propriamente indicados aqui, mas esses daqui são os principais. Pois bem. Os tipos de sistemas, né? Os tipos de abastecimento e drenagem comuns em atendimentos em trânsito são, vem aqui, como eu havia dito, que é o mais rotineiro, é o próprio abastecimento de combustível. Então, para aqueles que estão iniciando, né, ou até mesmo aqueles que vivem no dia a dia, com certeza já se depararam com situações assim, caramba, eu nunca fiz isso, né? Como é que eu faço isso? E surge aquela necessidade, aquele acompanhamento, de se fazer até um acompanhamento, por exemplo, de um abastecimento. Então, e muitas das vezes
o mecânico ele é posto numa prova de fogo, né? Sem estar devidamente preparado. Este preparo, é o foco desse vídeo, você não deve esperar a companhia fornecer curso ou orientação, né? Cabe você buscar estas informações, até mesmo logicamente, exigir isso da companhia, exigir cursos, né? Mas também buscar essas informações com os mais antigos e, principalmente, nos manuais. Vocês têm que... É como se vocês fosse fazer um pré-curso, né? Você vai buscar, vai fazer um bloco, né? Um caderninho de anotações para você ter aquela noção básica para lidar com cada situação, tá? Qual a importância disso? Você não vai, você vai ter mais confiança na hora de executar, porque você já tem a noção de como é feita a coisa. E na hora da execução, você só vai pegar o manual e seguir o passo a passo para aqueles detalhes como preparação, né, para o serviço, né? E nós vamos ver no final do vídeo os tópicos em que você tem que focar na hora de você montar esse bloquinho de anotações, ok? E para cada tipo de aeronave, né, você tem que fazer esse tipo de organização, tá? E principalmente focar a efetividade da aeronave, onde entra na hora a utilização do manual de manutenção, né? Mas é diferente você pegar o manual e ler o manual na hora ali e tentar interpretar, né, passo a passo, do que você já ter uma pré-noção do que o manual vem te dizendo, né, as informações que você vai buscar no manual, e você só pegar ali na hora e fazer um checklist, né? Ah, não, então vamos fazer isso, mas você já sabe, você já cria uma pré-condição de análise, tá? E isso vai te trazer uma confiança na hora de executar o serviço. Você não vai ficar inseguro de saber se está fazendo certo ou errado. Ok? Então, é de extrema importância fazermos essa preparação. Pois bem, então aqui no service, na área lá de combustível, ele vai te informar, né, o tipo de combustível que você vai utilizar naquela aeronave, vai te dar a localização dos painéis de controle, o bocal. Observe aqui que no bocal não é simplesmente colocar e conectar a mangueira, você tem aqui alavancas com uma função definida, alavancas, por exemplo, para cortar ou liberar o combustível, né, para ele acessar a tubulação interna do tanque. Temos alavancas para você executar a operação de drenagem, ou seja, tirar o combustível do avião. Okay. Então, todas essas alavancas, você já criando essa pré-condição, pré-conhecimento, você vai já chegar confiante. Opa, isso aqui serve para isso aqui serve para aquilo, correto? Painel de controle também é uma coisa que você tem que estar familiarizado. Inclusive, assim, por questões legais, você tem que ter o curso ou Ramp Transit ou Line Basic para poder fazer essa operação, acompanhar esta operação, principalmente, ok? Fora o fato de você estar homologado, né, com as carteiras da ANAC, tá? Para, no caso, célula, né? Dependendo da área, tem que ter célula aviônica ou motores, grupo moto propulsor. Tá? Então, tem também a parte legal para que você possa executar determinadas tarefas.
Aqui um detalhe do bocal, podemos visualizar ó, que o manual, inclusive, vai te orientar. Ó. Se você for fazer um abastecimento comum, né, você tem que observar a posição desta manete que está dentro do bocal, onde você conecta a mangueira do caminhão. Então, antes de conectar, você tem que observar qual a função que está selecionada, né, nesta manete. Tá? Então, aqui ele vem dizendo, para destanquear, você tem que colocar nesta posição, né? Refill level na correta posição para destanqueio. Ok? Então, são detalhes a ser observado. E o painel de abastecimento, ele é composto, né, de uma série de luzes de indicação, switches de controle, que são esses daqui, e nós devemos, antes de mais nada, termos noção da função de cada elemento desse no painel. Correto? Quando uma luz dessa acende, o que significa? E isto é importante também observar o fabricante da aeronave, porque cada fabricante tem uma filosofia de trabalho. Tá? Então, não adianta o mecânico pegar a filosofia de um fabricante e aplicar em uma aeronave de outro fabricante. Por quê? Existem situações em que, numa aeronave de um fabricante, essa luz acender, indicando que o tanque está cheio. E o painel do outro fabricante de uma outra aeronave, essa luz acende quando a válvula que permite a entrada do combustível foi operada e está aberta. Então, são significados diferentes. Então, o mecânico tem que estar a par destas diferenças de indicação ou que simboliza, né, cada lâmpada dessa ou cada switch desse também. O mecânico também tem que estar a par, né, deixa eu ver se eu amplio aqui, eu fico meio desfocado, de como fazer a pré-seleção, né, de como fazer o abastecimento automático, né? Então ele tem que estar a par de como operar o switch para você colocar o valor desejado, o valor final desejado, né, determinado pelo DOV ou até mesmo pelo comandante. Ok? Isso é de extrema importância e já falamos sobre um vídeo a respeito de abastecimento, né? E vamos falar mais detalhadamente em outros vídeos. Então, tá aí a importância, né, de sabermos o significado de cada joia, cada luz dessa. Por exemplo, o overfill. Se acender, ela já está indicando que houve uma condição que o combustível está transbordando, né, e corre o risco de sair lá pela ponta da asa, e isto é de grande risco, porque o combustível vai molhar, né, toda a área externa à aeronave. Isso daí é motivo para acionar bombeiro, há todo um transtorno e a empresa aérea leva uma multa violenta quando isso acontece. Ok? Então é sempre bom estar atento a essa condição. Na maioria dos aviões, né, os aviões mais modernos, existem sistemas automáticos para impedir esse tipo de situação. Mas muitas das vezes você tem que estar atento e interromper de imediato o fornecimento de combustível. Muito bem.
outro tipo de service, né? É do sistema hidráulico. Então, o capítulo 12 vai te mostrar a localização, né? De onde se faz o service, para você abastecer lá os reservatórios hidráulicos de cada sistema. Temos aqui, ó, uma bomba hidráulica, uma haste para conectar aqui para você poder bombear, correto? O fluido ele é filtrado antes de ir para o reservatório. Tá? O que nós temos aqui do filler house? Aqui é a mangueira, tá? É o alojamento da mangueira para fazer o abastecimento. Você pega a mangueira, bota num galão que um óleo com fluido hidráulico e vai bombeando. Temos aqui um indicador da quantidade de óleo que está no reservatório, né? E aqui nós temos uma chave seletora para você selecionar o sistema, né? Se é sistema A, ou B, ou C, ou azul, ou amarelo, né? Você vai selecionar e para enviar o fluido para aquele sistema, ok? Muito bem. E o manômetro para se indicar de acordo com a seleção que você fizer aqui. Temos também a outra forma por pressão, né? Fazer aqui abastecimento por pressão já é uma bomba externa para encher o reservatório. Ok. Então é só para visualizar. E outro detalhe que normalmente você vai encontrar aí um placar lá na área de serviço para te informar a quantidade que em diversas unidades. Isso daí é importante, né, você observar a unidade de referência que você está utilizando, ok? Então ele fala aqui para o sistema, se você for abastecer o sistema que está zerado de fluido, é uma capacidade, e para reabastecer é outra capacidade. Observe aqui, ó. Por quê? Porque ele já considera que o circuito já tem uma quantidade X, né? Então você só vai completar o reservatório. Então por isso que ele bota aqui full e refil, né? Ok? E para cada sistema. Então o sistema de ponta de asa, digamos assim, nesse caso do 747, os motores de ponta de asa, né? Os reservatórios de ponta de asa. No caso dos motores, porque nesse caso aqui os reservatórios ficam nos pylons. Eles vão ter essa quantidade. E os motores já na raiz das asas já tem uma quantidade até menor, ok? Provavelmente por causa do diedro e da distância do reservatório. Ok. Também vamos ver no capítulo 12 como é feito, né, o local, como é feito o abastecimento do que eles chamam de APU, que é aquele motor auxiliar normalmente utilizado quando a aeronave está em solo, né, para fornecer fonte elétrica e fonte pneumática. Também pode ser utilizado em voo, tá? Mas ele normalmente é utilizado em solo, com os motores parados, motores das asas. Ok, então aqui ele mostra a figura, mostra onde fica o reservatório, tá? Detalhe B. Aqui na caixa de engrenagem, né, que eles chamam de gearbox da APU, né? A própria caixa de engrenagem é um reservatório que eles chamam de cárter molhado.
aqui ele indica, ó, que você vai abastecer e vai observar pelo visor quando o tanque está cheio. Nessa outra figura, com detalhe B que ele fala, né? Ele mostra que você tem que tirar essa tampa, né? E abastecer com a lata de óleo, até observar aqui a indicação de full. Tá? Isso tudo eu estou dizendo, gente, mas está tudo descrito lá na parte do capítulo 12. Aí vai estar lá APU, assim como vai estar lá sistema hidráulico, combustível, ok? Aqui ele também nos mostra, ó, um visor de baixo nível, que seria a quantidade mínima operacional, mas ele está falando aqui, ó, que já é para adicionar óleo, tá? Quando chegar a esse nível aqui. E temos aqui uma mangueirinha para evitar sujar o pátio, né? E essa mangueira você coloca num galão dreno, para que se houver se transbordar o óleo, sai por essa mangueira e cai no galão. Então ele mesmo fala aqui, ó, para evitar, né, espirrar lá na rampa, na pista. Mais uma referência, ele fala sobre o motor, tá? Localização do motor, ele te dá aqui como service abastecer o motor. No nosso caso aqui, também bem parecido com a APU, você abre o cap e vai fornecer aqui abastecendo com óleo. Ok. Ver se tem mais detalhe aqui. Não, basicamente é isso. Só não mostra aqui o visor. Ah, deixa eu ver se tem outra figura aqui. Ah, não, aqui já é o starter. Já é o starter. Bom, aqui é a APU, aqui é o motor. E provavelmente deve ter mais detalhes lá na hora da descrição do service. Tá? Temos aí, ainda no motor o service também de algumas unidades, que nós vimos até lá naquele mapa de serviço. Aqui nós estamos vendo o motor de arranque, que eles chamam de starter. Então no starter você tem um plug para você fazer, onde você vai botar uma motolia, uma bombinha, tá? Temos aqui um plug para drenar, ok? E um plug de nível, que você vai abastecendo até o óleo sair por aqui. Que aí chegou no nível máximo do starter. Então é assim, isso vai mudar de componente para componente, tá? De starter para starter. Então por isso que você deve se familiarizar de como é feita a rotina, mas também deve utilizar o manual da efetividade da aeronave. Esses detalhes. Ainda no motor, falamos do starter, falamos do abastecimento do próprio motor e vamos falar agora do IDG. O IDG ele pode ser, né? Ele vai ser abastecido através de uma bomba conectada aqui e vai ter o overflow dele, ou seja, quando chegar na capacidade, o nível máximo dele, ele vai começar a escorrer por esta linha dreno, que vai ser você vai botar uma mangueira drena e despejar numa lata. Aí ele vai determinar, deixe drenar 1/4 de galão, né? E observe se ainda tem bolhas de ar saindo, algo do tipo, antes de você
né, tirar a mangueira dreno, você deve deixar escorrer todo o óleo. Então tudo isso vai estar descrito lá no procedimento, no capítulo 12. Ok? Muito bem. Mas aqui... Aqui. Neste caso, né, do 747, em algumas aeronaves, nós temos ela ainda no sistema hidráulico, né, unidades do sistema hidráulico, mas, por exemplo, no caso aqui nós temos o Air Drive Pump, que é uma ADP, que é um compressor, né, a ar, que vai movimentar uma bomba hidráulica. Okay? Então, também nós temos serviço para esse tipo de unidade. E nesse serviço aqui é interessante que ele mostra que você vai observar esse pino, essa indicação aqui que vai determinar se está no nível bom operacional ou não. Se não estiver, você vai tirar o cap aqui e vai, né, vai tirar esse cap e vai abastecer a unidade, tá? De acordo com o texto. Ok? E depois vai conferir se esse pino, se essa indicação está aparecendo. Isso aqui, gente, eu não vou, logicamente, falar sobre como é feito, mas só para dar uma noção, a ideia do que você pode vir a se deparar. Digamos que haja um repórter lá de a extensão do SLET, a tripulação tinha uma vibração, né? É uma vibração diferente. Então pode ser que lá na pesquisa de pane até ele vá assim, te dizer, determinar assim, verifique o nível de óleo lá da DU, lá da Drive Unit, ou seja, da unidade hidráulica que movimenta, né, os atuadores, os torque box para a extensão dos sleds. Então, assim, aí você fica assim, caramba, né, como é que é feito, onde é. Então, esta preparação prévia já vai te dar um conforto e uma rapidez para ir buscar a informação e também para executar a tarefa, porque não vai ser algo novo, algo que você nunca se deparou. Tá? Você vai estar, de certa forma, mais preparado para a situação, ok? Então, a questão do service é de extrema importância. Outra coisa a destacar são as informações. Essas bandeirinhas aqui, ó, são muito importantes. Então, por exemplo, aqui, ó, ele está apontando aqui para o fuel plug. Aí ele falou assim, fuel. Aí bota uma bandeirinha 1 aqui, ou até mesmo a 4. Embaixo ele vai te dizer o que significa. Aperte o plug com 65 a 70 libras polegadas. Né? Acima do run on torque. Né? Então ele está te dando aqui já uma referência do quanto você tem que adaptar o plug na hora de reinstalar. Tá? A bandeira 1 está dizendo aqui, com o drive, a unidade, né, motora instalada na asa, a serviço, se o nível de óleo não está visível, né, no visor, divido 3, aí vai aqui para 3. Use esse visor para obter o nível de óleo em todos os lead edge flap drive unit.
em todas as unidades. Deixa eu entender aqui. Se o nível de óleo, este serviço, não está visível no visor. Tá. No caso aqui ele está dizendo, se não estiver aparecendo no visor, é para fazer o service, ou seja, para reabastecer. É para reabastecer. A indicação nesses visores. Cadê os visores? Esse daqui, está apontando aqui, é o traseiro, não está muito claro na figura. E esse outro aqui que é o fronteiro também. Tá? Se não estiver aparecendo, no caso aqui, ele está se referindo à bandeira 3, então é esse daqui. Se não estiver aparecendo aqui, é para fazer o service da criança, ou seja, reabastecer. Muito destacar nesse que cada informação dessa é muito importante, não deve ser ignorada. A bandeira 2 aqui, por exemplo, está falando assim, veja, né, o parágrafo 2A de materiais consumíveis, para você saber que tipo de óleo, né, o fabricante, né, para aquela aeronave foi determinado para aquela aeronave, ok? Então, você lá no texto do procedimento de service, ele vai determinar qual tipo de lubrificante você vai utilizar. Muito bem. Falamos do bordo de ataque, do comando dos slats. Agora vamos dos flaps, é o bordo de fuga. E também teremos o service nas cartas de atuador. Ok? Então aqui detalhe, vem dando aqui o detalhe de cada atuador desse. Está aparecendo a figura seguinte, em detalhes, e ele mostra aqui por onde abastecer, né? Ele fala, aqui ele já mostra o tipo de lubrificante de óleo que você vai utilizar aqui, e o texto ele vai te dar mais informações a respeito de como proceder. Ok? Isso aqui é uma caixa de transmissão que vai utilizar, né, a pressão hidráulica para movimentar o que chama de tubos de torção. Aqui, ainda nos flaps, eles vão te dar o motor propriamente dito que vai movimentar esses tubos ou vai movimentar essas caixas de transmissão, tá? Que são, aí vai ter o motor da parte externa dos flaps externos e vai ter os motores da seção interna dos flaps, que é esse daqui, ó. Deixa eu minimizar aqui para... Tá vendo? Tudo isso daqui, ó. Vai da raiz à ponta da asa. A parte mais próxima à raiz da asa, eles chamam de inboard. E a mais afastada chamam de outboard. Então são duas seções. Por isso nós vamos ter dois motores para cada seção. Ok? E esses motores aqui são os motores que eles chamam de módulo alternado. Ou seja, se houver uma anormalidade na operação normal, nos motores que realmente atuam, esses tubo torque, esses aqui vão ser motores auxiliares, né, para
fazer o processo. É uma segurança, uma redundância na operação. Aqui são detalhes desses motores e observem, né, que para cada motor também está cheio aqui de bandeiras. E também aqui, ó, simbologia. Isso aqui é uma linha que deve ser usada, o tipo de óleo e cadê o... Aqui, ó, o plug para abastecer nesta área aqui e para drenar. Então você abastece aqui até drenar por aqui. O texto deve informar com melhor detalhes. Ok. Aqui cada bandeira vai informar, vai dar uma informação, ó. Vamos pegar aqui só um. Para aqueles motores que estiverem na bandeira 1, ele fala aqui, remova o motor e drene o óleo. Oriente como mostrado no abastecimento. Não. E mostra assim, abasteça para espirrar, né? Ou seja, o motor abastecerão muito lentamente. O motor abastece muito lentamente. A direção como mostra e abastece o motor quando abastecer muito lentamente. Instale o motor. Isso daqui os motores que tiverem a bandeira com esse símbolo aqui, ele está falando até para remover o motor para fazer o service, pelo que eu entendi. Tá? Até mesmo por essa orientação, vocês podem observar que, imagine vocês, na hora de estar executando o serviço, criar, encontrar essa dúvida, essa dificuldade. Por isso que nós temos que estar sempre a um passo à frente dessas situações, né? Estar familiarizado, tirar essas dúvidas, essas pequenas dúvidas, para que na hora da execução você já esteja tarimbado ou já esteja familiarizado com as situações. Ok? Muito bem. No Service, no capítulo 12, ele também vai mostrar, né, como é feito o abastecimento com água potável. Então ele vai te mostrar a localização do painel, né, aqui onde você vai remover o cap e vai conectar lá o caminhão de serviço, onde você vai monitorar a quantidade de água e o switch para você liberar a entrada da água. E aqui é o overfill. Quando o tanque de água estiver cheio, ele vai transbordar e vai sair por aqui. Mas, logicamente, você vai ver lá o passo a passo do procedimento. Aí você vai falar, mas isso aí tem uma equipe própria para fazer esse serviço. Legal. Mas, no caso de necessidade, você já está a par. Digamos que tenha dado algum problema durante, né, o abastecimento. Então, você já está familiarizado, já pode fazer uma análise de falha, porque você já conhece como opera o painel. Ok? Já consegue visualizar, inclusive, o que pode estar havendo de errado. Ok. Capítulo 12 vai nos mostrar o service do trem de pouso. Também
É bem provável de você se deparar com uma situação dessa, porque nas suas inspeções você vai observar o que a gente chama de parte polida, que é essa área aqui, que é o que eles chamam de distância X, ok? Vou observar se tem vazamento de fluido hidráulico e vai observar a altura e, de acordo, né, com essa altura X, ele tem que estar com uma pressão no amortecedor dentro dessa faixa preta aqui. Vamos dar um exemplo. Digamos que você tenha lá vamos botar 15 polegadas da área X. 15 polegadas, você dentro dessa faixa você tem que estar pelo menos aqui a 1400 PSI na indicação de pressão do amortecedor. Você já vai estar dentro da faixa operacional, ok? Acima do trem de pouso, né, nesse detalhe A, nós vamos encontrar o ponto em que você vai colocar nitrogênio ou ar seco para aumentar o colchão, né, de amortecimento do trem de pouso, para que ele fique dentro desta curva. Ok? E temos também, deixa eu minimizar aqui. Aqui ainda é a localização, tá vendo? Do manômetro, onde você vai ver essa pressão, amortecedor. Tá? Junto a esse manômetro, também você vai ter o esporte em que você vai fazer, né, o abastecimento do fluido hidráulico, que é a parte como é que se diz? Junto com o ar, ele absorve o impacto, né, da aeronave. Ok. Então tá aqui, ó, porte de óleo. Nós temos uma válvula shutoff, né? E no procedimento, lá no capítulo 12, ele vai te dar o passo a passo de como fazer o service, tanto do ar, né, para criar o bolsão de ar, quanto o service do óleo. Aqui são detalhes a mais no manômetro, me mostrando aqui o manômetro e essa bandeirinha que é uma informação. Aí, essa posição mostra o range máximo, né, a razão máxima. O vendedor pode o indicador indo para calibração em 0. Ah, tá. Isso aqui é uma referência para você iniciar o service, ou seja, do zero. Você começar a botar o fluido hidráulico e depois do fluido você vai fazer a calibração da pressão no manômetro com o nitrogênio ou ar seco. Ok. Esse aqui é do trem de pouso do nariz, também uma referência. Ele vai te mostrar também onde vai ser feito o trabalho, né, de fluido hidráulico e aqui, ó, e de ar também. Tá? O choque strut na parte superior, detalhe B e o detalhe C. O detalhe C é esse daqui. Cadê o detalhe C? Essa parte aqui. Que vai ser, aliás, desculpa, aqui é o detalhe C, tá certo. E vai ser feito o service do óleo e o detalhe B, que é a parte de cima, onde vai ser feito o service de ar.
Aqui, ó. Ar em cima, óleo embaixo. Muito bem. Também no trem de pouso do nariz, você vai ter lá a dimensão, a distância da parte polida, para jogar na curva, que é essa daqui. Ok? Essa faixa preta é a faixa de serviço. Estando nessa faixa, o avião está ok para voar. Muito bem. Então, gente, por vezes, o próprio comandante, quando ele vai fazer o turnaround, né, ele pode observar, eu estou achando esse amortecedor baixo, não sei o que. É bom fazer um service. Então, você vai ter que estar apto a fazer esse tipo de serviço. Ok? Então, antes de encarar uma atividade de pista, é bom você estar familiarizado com esse tipo de situação, com estas rotinas, que são os serviços básicos, ok? Muito bem. Temos aqui em relação aos pneus, nós já falamos em outros vídeos, né? Essa referência de peso da aeronave, que você pode obter junto mesmo ao comandante ou ao DOV, né? E a pressão do pneu. Tem que estar dentro dessa curva. Tem que ser dentro, não, acima dessa curva aqui, que é o mínimo nominal. Ok? Aí tem do trem de pouso, nariz. Cadê? Assim, esse daqui, deixa eu minimizar um pouco para a gente ter como visualizar. É um gráfico que lá no capítulo 32 também ele vai abordar isso aqui, mas de cara assim, é uma referência para a proporção, digamos assim, que você na tua base não tem nitrogênio disponível. Então você vai completar com ar seco, né, a pressão do pneu. Devido ao risco do oxigênio, há uma limitação dessa quantidade de ar inserida no pneu, tá? E essa quantidade é determinada por esta curva aqui. Tá ok? Muito bem. Falando sobre serviço agora de oxigênio. No geral, quando o comandante ou você mesmo observa que a pressão da garrafa está baixa, né? No geral, as companhias aéreas elas trocam a garrafa. Hoje em dia, algumas, o que não é aconselhável é fazer o abastecimento da garrafa no próprio local, né? Mas, no geral, o capítulo 12 vai te dar a informação de como substituir a garrafa. E os cuidados, principalmente para não usar equipamentos, ferramentas ou trabalhar próximo a lugares contaminados com graxa, né? Que isso muito provavelmente vai provocar um incêndio, como já houve em diversas situações, ok? Então não combina, oxigênio com graxa não combina. Muito bem, então nós temos localização de cilindros de oxigênio para a tripulação, tá? Que difere, né, da localização, muitas das vezes, do cilindro de oxigênio para os passageiros, né? Os passageiros ainda têm uma opção de utilizar dispositivos que são geradores químicos, geram oxigênio química, são os geradores de oxigênio, que ficam acima dos compartimentos lá abaixo
nos compartimentos das malas lá, das bins das aeronaves. Ok? Então está aqui um exemplo, né, de localização das garrafas de oxigênio. Esse aqui para tripulação, tá? O de passageiro normalmente são bem maiores quando não são os geradores de oxigênio, geradores químicos. Tá? E o manual vai te dar o passo a passo de como fazer a substituição destas garrafas, ou mesmo fazer a leitura se elas estão dentro ou fora da pressão. E o mais importante, né, que eu vou falar no comentário no final, que são os pontos básicos que você tem que focar. Uma delas é saber a pressão de serviço que aquela aeronave utiliza. Você está familiarizado, não é decorar, né? Está familiarizado. Que de qualquer maneira você vai ter que estar com o procedimento à mão. Muito bem. No cockpit, né, o capítulo 12 vai te mostrar também, né, como você vai visualizar aqui, ou até mesmo fazer o teste das máscaras, se a máscara de oxigênio está operando corretamente, tá? Então você tem um botão aqui, vamos ver esse daqui que é mais... Tá aqui, ó, você gira o botão para fazer o teste, a máscara vai dar uma inflada, né? Aqui a demanda, se é a porcentagem de oxigênio ou ar misturado com oxigênio, né? E aqui a emergência, o botão de emergência que vai aumentar a demanda de oxigênio. Ao invés de você fazer isso aqui é a posição normal, e que o oxigênio só entra quando, né, inspirado pela tripulação, e só que a emergência já vai sair direto, né, o oxigênio direto. Ok. Aqui é o service. Lá na área do trem de pouso é o service dos acumuladores de freio. Para que serve o acumulador? O acumulador, nós chamamos de acumulador de freio e acumulador do sistema hidráulico em geral. O acumulador, ele é um ar que pressiona o diafragma, né, contra uma porção de fluido hidráulico. Então, assim, quando você movimenta muito a superfície de comando, né, ou quando há uma demanda muito grande de fluido hidráulico, a tendência da pressão hidráulica é cair. Então, quando há essa queda, essa perda, o nitrogênio ele empurra o diafragma e compensa essa perda de pressão e dá uma pressão extra no circuito. Isso funciona tanto para o sistema, o fluido que vai para o sistema de comando da aeronave, quanto para o sistema de freios da aeronave também. Então tem um acumulador para cada fim. Tá? E no capítulo 12 ele vai te mostrar como fazer o service, ou seja, vai garantir que a pressão, né, de nitrogênio esteja adequada, esteja funcional. Então você vai monitorar aqui a pressão e no caso de reabastecer, ele vai te dar o passo a passo. Por acaso ele dá até aqui, ó. Aqui ele informa. Nesta carta de serviço que está próximo ao acumulador, ele fala aqui, ó, com o sistema despressurizado. Então você vai ter que fazer o procedimento de despressurizar o sistema hidráulico,
antes de executar o serviço, ok? Você vai observar a temperatura ambiente e ver se ela está dentro desta reta, né, operacional, ok? Não pode estar abaixo disso. Ok. Tá, então aqui, ó, 750 PSI não precisa de pré-carga. Muito bem. Aqui é do sistema. Tem aqui a instrução de como efetuar a pré-carga aqui do acumulador do sistema hidráulico. Cadê? Deixa eu ver aqui onde está. Também ali no alojamento do trem de pouso. São três locais. Ok. Mais uma vez aqui, mais detalhes. O acumulador do sistema. Então, é só para termos uma noção do que nós podemos encontrar em termos de service para este exemplo de aeronave, ok? Cada aeronave aí você vai explorar e vai visualizar o que é necessário. Temos aqui um exemplo daquele que seria até o repelente, né? Para limpar o dispersante lá do para-brisa. Até isso ele mostra como você fazer o reabastecimento do reservatório. Outra coisa, sim, nós tínhamos falado sobre água e aqui é o painel de dejetos. Então também você vai ter que estar familiarizado, né? Principalmente esse daqui que por vezes dá problemas e é desagradável até de se resolver, tá? Que é entupimento do sanitário lá. Então nós temos aqui um porte para jogar sabão, esse porte aqui para drenar, né, os dejetos, este daqui é uma alavanca, né, para liberar a válvula para fazer a drenagem, ok? Muito bem. Então o caminhão conecta aqui aquele bocal, né? E no momento que você libera, você esvazia aqui. E aqui no caso, o Toilet Drain Valve Indicator, que é sinalizando a abertura da válvula dentro lá do lavatório. Nesta área aqui, é importante você também, além do service, você estar familiarizado, né, por experiência assim, do dia a dia, com esta figura, tá? Que é o toilet tank, e a válvula, que é assim, quando você movimenta lá, você vai comandar eletricamente essa válvula que ela vai movimentar essa bota aqui e vai permitir que o dejeto saia pelo bocal. Se houver qualquer anormalidade, essa bota não operar, né, então você já sabe que manualmente você pode fazer a operação dessa bota para conseguir estanquear, né, o lavatório. Ok? Muito bem. Então, no geral, nós fizemos um apanhado das situações que você pode se defrontar e é importante você fazer lá um checklist, né? Um apanhado de tudo aquilo que você precisa ter noção, ok?
Inclusive, eu mostrei a dificuldade de detalhes, né, que o manual apresenta, que no corre-corre, na hora de você executar, você se torna um empecilho. Mas se você fizer uma consulta prévia, já tiver familiarizado com as pré-condições, né, de serviço, vai facilitar muito, ok? Para finalizar, aqui eu botei os pontos a serem focados dentro desse checklist, ou dentro dessas informações que nós devemos buscar de cada subsistema: combustível, sistema hidráulico, motores. Tá? O primeiro passo é saber onde consultar. Segundo, quais os cuidados para executar o serviço. Puxa o CB, bloqueia, bota a etiqueta de não opere em tal superfície, ok? Não pressurize. Tá? Então, essas informações você vai buscar dentro do procedimento do manual. Qual o fluido a ser utilizado em cada componente, em cada sistema? Isso é de extrema importância. Você não pode misturar. Aqui no estoque tem um residual desse daqui, deve servir. Não existe isso. Você tem que colocar o fluido, tá, especificado pelo manual para aquele avião, para cada efetividade. Já tivemos problemas graves de não se obedecer a esse tipo de procedimento e aquele lubrificante gerou uma reação química com os retentores, os O-rings, né? No caso foi no caso do motor, e o O-ring se danificou, se deteriorou, né? E fez com que o motor tivesse perdesse uma grande quantidade de óleo aqui durante o voo. Aí depois descobriu-se que utilizaram o óleo errado no motor. Então, só para efeito de observação, vamos botar assim, é importante respeitar o lubrificante ou graxa ou o que quer que seja, né? O gás, principalmente, né, é indicado pelo fabricante. A quantidade, está atento, né, à quantidade utilizada pelos sistemas e principalmente o operacional. Por que o operacional? Porque muitas das vezes não há necessidade de você fazer o service, já que está ainda dentro do operacional. Se está dentro do operacional, a aeronave pode seguir o voo, né, e deixar para fazer o service numa base principal ou no pernoite. Ok? A menos que esteja muito próximo, né, da faixa mínima, do limite, normalmente indicado por faixas amarelas, tá? Nos indicadores. Okay? Nesse caso, é conveniente fazer o service. E por último, realmente assim, como executar, como efetuar, propriamente dito, o abastecimento ou a drenagem. Ok? Então, por hoje, vamos ficar aqui com essas informações. Espero ter contribuído de alguma forma, né? Ou dado assim uma orientação para aqueles que estão iniciando na atividade, né, na aviação, principalmente no atendimento a trânsito. Ok? Muito obrigado a todos pela atenção e até a próxima.